Olá, dominante! Chegamos na terceira aula da Semana da Orquídea Perfeita e se você ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Monteiro, sou especialista no cultivo de orquídeas há mais de 8 anos e durante toda essa semana eu tenho mostrado aqui o passo a passo de todos os erros e todos os pontos que você precisa se atentar para ter orquídeas com florações abundantes e saudáveis o ano todinho aí no seu cultivo. Mas, antes de entrarmos nessa aula número 3, eu preciso reforçar com você que se por acaso você caiu nesta aula 3 sem ter assistido a primeira e a segunda aula, você vai ficar sem entender o que eu vou falar aqui com vocês, o conteúdo de hoje. Pois é que hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês dessa semana, já para quem vem acompanhando a aula desde lá da primeira aula do evento. Então eu recomendo fortemente que se você ainda não tem assistido às aulas anteriores, que você pare esse vídeo agora, neste momento, assista as aulas passadas, que vão estar disponíveis logo aqui embaixo desse vídeo, e então assim você volte, retorne aqui e assista essa aula 3, para que seja efetivamente proveitosa para você. Combinado, gente? Eu e minha equipe separamos as principais dúvidas que foram deixadas lá nas aulas número 1 e 2 e eu vou responder agora uma por uma para que você possa terminar de assistir esse nosso terceiro encontro sem qualquer tipo de dúvida e com todas as soluções práticas aí na sua mão. Fazendo esse passo a passo que eu vou passar aqui para vocês bem do jeitinho que eu orientei, eu tenho certeza que a partir do término desse episódio você vai entender e internalizar que você, assim como as centenas de alunos do método que já participam do método, pode ter também orquídeas com florações fortes, abundantes e saudáveis o ano todo. Vamos então responder as maiores dúvidas. Você deve estar se perguntando se esse método funciona para você. Porque você já tentou de tudo, já fez de várias coisas, já aplicou várias dicas e nada, suas orquídeas sempre morrem, sempre apresentam problemas, estão sempre definhando. Você ainda não conseguiu cultivar aquela planta digna, aquela planta linda, próspera, feliz, que dá broto, raiz e floração. Sim, é para você, porque conforme eu já falei lá na aula número 1, e se você ainda não viu, recomendo que veja a aula número 1 e número 2. Eu, gente, não sabia nada de planta, nunca tive planta na minha vida, só uma violetinha que eu falei pra vocês, que eu ganhei lá na minha adolescência, lá no meu primeiro namoradinho, que morreu, no caso. Depois eu vi começar a cultivar orquídea com 27 anos, hoje eu tô com 37, e aí que eu comecei a aprender a cuidar de orquídeas. Perdi muitas, perdi demais. Perdi muitas mesmo. E assim, não vou nem falar, mas eu perdi muitas. Então, uma coisa que eu posso falar pra você, eu não sabia nada. O meu pai é oficial de justiça, trabalha na justiça. A minha mãe era bancária. A minha vozinha tinha as plantinhas dela ali, mas era aquelas plantinhas mais de flor rosa, a folhagem, tinha orquídea na árvore, mas não era uma orquidófila. Então esse amor por orquídeas surgiu no meu coração do nada. Quando eu comecei ali, numa época de 27 anos, quando eu comecei a me sentir muito pressionada pelas cobranças da vida, do trabalho, de estudos, Exatamente, eu era concursada, na verdade eu sou concursada, né? Mas eu tava ali no momento que eu tinha acabado de entrar no serviço público, eu tava num momento que estava sendo muito cobrada, ou seja, gente, a única experiência que eu tinha era passar em concurso, tanto é que eu passei em 6, né? Então eu tinha muita experiência em ler livros com rapidez, responder questões, e chegar lá fazer provinha, viajar para fazer provinha, dormir acordando, estudando e fora isso, trabalhando, né? Mesmo antes de passar em concurso, eu trabalhei aí em loja de material de construção, trabalhei vendendo piscina, trabalhei no correio, trabalhei em um monte de lugar, loja. Então, gente, se eu, que nunca fui criada nesse meio de biologia, nunca fui criada, agora que eu estou adentrando na biologia, na botânica, então para aprofundar os meus estudos, mas se eu, que nunca tinha pegado um vaso e fui aprender na marra, eu aprendi perdendo, aprendi na prática, e fui para a teoria,
Fui muito para teoria, mas eu tive que testar muitas vezes a teoria na prática. Às vezes aquela teoria não se enquadrava perfeitamente na prática da orquídea que eu tinha na minha casa, no meu cultivo, porque é muito específico. Mas eu consegui. Eu comecei a ter ótimos resultados, ter muito sucesso no cultivo das minhas meninas. Até então, gente, foram anos e anos e anos lutando aí para manter minhas orquídeas pelo menos vivas. Então, se eu passei tudo isso, você pode conferir no meu canal aqui do YouTube, Vanessa Monteiro Orquídeas. Se você voltar lá nos meus vídeos, vocês vão ver os apertos que eu passei. Não era como hoje é e como será ainda muito melhor mais pra frente. Por isso eu quero você junto comigo pra gente desbravar cada vez mais esse mundo das orquídeas. E olha, eu posso afirmar pra você que eu não tenho uma inteligência fora do normal, eu não tenho mãos de fada, eu não tenho dedo verde, eu não tenho aquela coisa de, botou a mão, a planta não morre nunca mais. Mentira, se eu botar a mão e não souber o que eu tô fazendo, eu mato a planta. Então, gente, a questão é essa, se eu conseguir, você vai conseguir, principalmente porque hoje eu posso te ajudar. Se você tá se sentindo sozinho, se você tá se sentindo sem orientação ou meio perdido, confuso, não sabe para onde olhar, onde buscar as informações corretas, eu posso falar para você que eu caminhei, desviei, voltei para o caminho. Desviar no sentido de pegar material que não era bom, aplicar coisas erradas, perder plantas. Voltei para o caminho e hoje eu posso dizer que eu estou no caminho certo e que esse caminho só me leva cada vez mais adiante. Então, resumindo, depois de te contar toda essa história penosa, se eu conseguir, é óbvio que você vai conseguir. Eu também pensava que eu não ia conseguir, eu me frustrava vendo fotos na internet, vídeos e tudo mais com plantas lindas, floridas, e as minhas não chegavam nem a florescer, morriam antes, né? Eu comprava a florida, curtia a floração, já no meu coração sabendo que elas iam morrer depois, e realmente elas morriam. E hoje, graças a Deus, todas essas orquídeas que vocês estão vendo floridas aqui vieram do meu cultivo. E eu posso garantir para você que eu não sou melhor do que ninguém. Eu estou aqui para te ajudar. E se você quer ter sucesso no cultivo das suas orquídeas e encurtar esse tempo aí que eu tive de 10 anos, porque foram 10 anos para recolher informações e achar o meu método com as informações corretas, que são aplicadas aqui no meu cultivo e que dão certo, é só você confiar aqui no meu trabalho que eu vou te ajudar a chegar muito mais rápido do que você imagina. Tenho alunas que em menos de 3 meses já estão conseguindo ver expressivo resultado. Então você consegue sim. Mas é muito quente na minha cidade, Vanessa. Como eu vou cultivar orquídeas? Deixa eu te contar uma coisa. A maioria das nossas orquídeas são tropicais e subtropicais. São de climas tropicais e subtropicais. Então, na maioria das vezes, você vai encontrar muitas opções de orquídeas, até mais para climas quentes do que para climas frios. Talvez aí você esteja pensando, mas o cimbidium só floresce lá no frio. Mas o olho de boneca, o pessoal fala que é pro frio, a sapatinho é mais pro frio e coisa e tal. A Celogene cristata, que é aquela que dá cachos, parece uma noiva, um buquê de noiva, um negócio branco, uma flor linda, maravilhosa, só vai no sul. Mas, gente, tem muita planta que gosta de calor. Pessoal, eu vou citar algumas aqui, lindas e maravilhosas, que a minha edição vai colocar aqui do lado para vocês. Orquídeas de calor, gente. Cattleya labiata. Olha só essa belezura aqui, nessa planta linda e maravilhosa. É de clima quente, do nordeste do nosso Brasil, uma orquídea brasileira. Tem também a ametistoglossa, Cattleya ametistoglossa, que vocês vão ver aqui também, linda e maravilhosa. Pessoal, vandas amam também calor. Cattleya, híbridos de Cattleya, vão muito bem no calor. Catasetum, outra orquídea que vai muito bem no calor, ou seja, tem essas e muitas outras. Ou seja, quem mora em lugares quentes tem até mais opções de orquídeas do que quem mora em lugares mais frios. Então não fica com ciúme daquele seu amigo que tem cachos e cachos de cimbidium, mas que talvez às vezes tenha dificuldade para cultivar uma vanda, que é uma orquídea de lugar mais tropical, úmido e calorzinho. Então,
Cada lugar tem a sua orquídea específica, seja onde você mora, lugar frio ou quente, você vai ter muitas opções. Lembrando que são aí pelo menos 25 mil espécies de orquídeas e são mais de 200 mil híbridos feitos pelo homem, com cruzamento ali entre espécies ou entre gêneros diferentes, isso registrados, fora os cruzamentos que vão surgindo que ainda não foram registrados. Então, pessoal, orquídea não vai faltar. More você no calor ou no lugar frio, você vai ter orquídea para encher um espaço infinito de orquídeas, se assim você quiser, ok? Mas eu moro em apartamento, Vanessa, não tem como cultivar. Eu falei para vocês que onde quer que você more, seja frio, seja calor, seja grande, seja pequeno, seja casa, apartamento, kitnet, onde você morar, você pode ter a sua orquídea específica para o seu lugar. Eu morei em apartamento. Eu morei em apartamento com sacada pequena, com sacada grande e sem sacada. E eu consegui cultivar a orquídea e eu vou te contar como. Para quem quiser tirar a prova depois dessa aula, vocês podem olhar no meu canal. Lá no início eu cultivava em apartamento. E eu perdi a orquídea? Perdia, mas não era por causa do apartamento, era porque eu não tinha conhecimento, eu não sabia exatamente como cuidar. Mas a partir de um determinado momento eu comecei a dominar mais ali sobre algumas espécies que eram de mais fácil cultivo e que dá sim para você cultivar em apartamento. Então, por exemplo, se você tem um lugar que não tenha luz solar direta, que só tenha luminosidade, você pode cultivar Phalaenopsis, que é a orquídea da secretária. Também vocês vão estar olhando aqui, essas plantas vão aparecer aqui do lado para ficar uma coisa mais interativa, para vocês entenderem do que eu tô falando. Vocês podem cultivar a orquídea pipoca, ela é conhecida como orquídea pipoca, mas o nome dela é Ludisia discolo. Ela vai muito bem em lugares claros, porém não precisa de sol direto. Alguns bulbophyllums asiáticos também vocês podem cultivar, ter aí na coleção de vocês. Falei sapatinho? Não. Sapatinho? Se eu não falei, tá falado. Sapatinho também vai muito bem em climas mais amenos, em lugar que não tem luz solar direta. Além disso, temos muitas outras opções. Micro-orquídeas, mas temos que ver caso a caso aí. Porém, eu já te adianto que, mesmo você morando em apartamento, você pode ter orquídeas. Ainda mais se na sua sacada pega sol. Você pode ter plantas de sol pleno, como epidendrum, como orquídea bambu, como renântera e muitas outras que tem aí de opção para você. E se você ainda puder colocar um sombrite, que é para poder uma tela de sombreamento, ou tiver alguma planta que dê um pouco de sombreamento, você pode cultivar outras orquídeas também que precisam aí de 4 a 6 horas de sol filtrado por dia, como Cattleya, Oncidium, e aí vai, muitas opções para você. Então, morar em apartamento não é empecilho de que você tenha uma linda coleção de orquídeas. Eu tenho alunas, muitas alunas que moram em apartamento e têm muitas plantas, muitas orquídeas e fazem a sacada, aquele cantinho ficar cada vez mais aconchegante. Inclusive, não precisa ser só na sacada. Você pode ter orquídea até na sua cozinha, lavanderia, no quarto, dependendo da luminosidade certa ali para ela, você consegue ter com muito sucesso. Já tentei de tudo e perdi as minhas orquídeas. Tenho medo de tentar novamente. E se eu te falar que eu passei por isso? Lá no início da aula eu falei que eu nem ia comentar, mas eu vou comentar porque eu sei que muita gente passa por isso. Não talvez nesse nível, mas passa. Pessoal, eu cheguei a perder mais de 100 orquídeas. Isso por causa de uma mudança que eu tive que fazer. E isso eu cheguei até a contar, se eu não me engano, eu contei pra vocês na aula número 1, que eu morava em um apartamento e aí depois eu fui para um outro apartamento e eu falei, independentemente da quantidade de cômodos, de como é o interior, eu quero um apartamento com sacada grande para eu cultivar minhas orquídeas, que são muitas. E aí eu caí no conto do vigário, da pessoa que precisa alugar o apartamento, e falou, não, isso daqui, ó, realmente,
A sacada era enorme, era linda e tal. A casa, o apartamento no caso, né? Era muito bom. Não tinha casa para alugar naquele momento, então eu teria que ficar no apartamento. Aí a pessoa me garantiu que pegava o sol da manhã, que é o sol da nascente ali. Ótimo, maravilhoso, vou cultivar aqui todas as minhas plantas. Fui com tudo, né? Levei o meu caminhão de orquídea, chegando lá, o que aconteceu? Não pegava sol na parte da manhã, porque tinham blocos que impediam o sol de bater. A varanda era funda, não era aquela varanda de fora a fora, que pega luminosidade, era uma varanda assim bem funda. Então o sol não chegava nem de longe lá no fundo da varanda, da sacada. E aí as plantas ficaram sem pegar sol, e eu tinha Cattleya bifolhada, eu tinha Cataseto, eu tinha Encíclia, que são plantas que precisam de muita luz filtrada, não pegava. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô arrumando com essas plantas aqui? Fora isso, era o 13º andar, ventava, gente, ventava, não tinha nada na frente, era assim, daquele parapeito assim, ventava de bater porta o dia inteiro, tinha que manter as portas todas fechadas, se abrisse a porta, era pá, né? Aquela bateção de porta. A minha samambaia, coitada, perdi as folhas de tão descabelada que ela ficava. E aí eu fui, investi dinheiro, tempo, liguei pra síndica, falei desesperadamente, posso colocar um toldo transparente aqui, porque venta muito e eu preciso quebrar esse vento, porque ali para padronizar teria que ser aquela persiana de vidro, e aquilo é caríssimo, e ali a sacada que eu tinha era grande demais, para colocar aquela persiana ia sair uma bufunfa, então eu consegui um toldo um toldo de plástico transparente retrátil, que seria mais em conta para mim, eu conseguia dividir e ao mesmo tempo quebrar o vento. Ela falou, não, tudo bem, se é transparente pode colocar, vamos colocar, né? Contratei uma empresa do Rio, eles vieram, fiz o pagamento, né? Eles vieram para poder instalar. Logo depois que eles estavam acabando a instalação, a síndica chegou lá de baixo, ligou para o meu interfone. Pode tirar agora, porque eu estou vendo que tem uma estrutura em aço e não está compatível com a fachada do apartamento. Falei, meu Deus, mas eu tinha te perguntado antes. E aí foi aquele negócio, né? Sem entrar a fundo, eu imagino que ela pensou que o toldo de repente seria preso no nada, né? Talvez o toldo ficaria voando, não precisaria de uma estrutura ao me permitir fazer esse contrato. Ou seja, R$7.000 que eu paguei naquele toldo jogado no lixo. Por quê? Tive que tirar tudo, e até hoje ninguém comprou, ninguém se interessou, porque é feito sob medida, né? Era a medida do meu apartamento e a varanda fazia assim. Então não é fácil encaixar para outra pessoa comprar e pagar esse valor absurdo, R$7.000 de prejuízo. Daí eu pensei, e agora? Já não pega sol, vai ficar ventando esse tempo todo? Não vai, né? Pelo menos o vento eu vou proteger. O que eu fiz? Falei, então, já que não pode esse toldo transparente, eu vou fechar essa sacada com vidro. Sem poder fazer isso, né? Eu lembro que, inclusive, meu pai quase morreu quando eu falei pra ele que eu ia fazer isso, mesmo ele não tendo participação financeira nenhuma. E eu falei, pronto, eu tô pensando nas minhas orquídeas. Contratei uma empresa do Rio de novo para colocar, dessa vez, conforme a fachada, fechar tudo de vidro, vira tipo uma varanda gourmet, sabe? E foram mais de R$10. Oh, quem dera fosse R$10, né, Brasil? Foram mais de R$10.000 sem poder. Só para que as minhas orquídeas não morressem desidratadas do tanto de vento que batia ali. Pronto, coloquei lá, fechei toda a sacada. E aí as orquídeas ficaram lá sem vento. Dava para abrir umas frechinhas, né, para circular o ar, mas assim, sem vento, ok. Mas não tinha sol, não tinha luminosidade suficiente e as plantas começaram a sentir. E elas não se desenvolviam bem, e elas começavam a ficar tristinhas porque não tinha luminosidade filtrada. Phalaenopsis não, tá vendo bem porque tinha luz. Mas as que precisavam de luz indireta, né, filtrada no caso, como eu falei para vocês, as Cattleya bifolhada, Catasetum, Encíclia, começaram a sentir, ficaram fracas e pegar doenças e pragas, cochonilhas. As cochonilhas chegavam lá, gente, 13º andar, chegavam lá. Pragas, fungos, porque a planta estava fraca.
E vocês pensem no desespero que eu passei. Que eu tive que alugar um apartamento e o cara garantiu pra mim que teria o sol da manhã e já não teve. E aí eu coloquei um negócio lá pra proteger do vento que a síndica mandou tirar. Dinheiro, gasto, jogado fora. E fora o aluguel do apartamento, que era por volta de 3 mil e pouco, sem poder. Gente, vocês não têm noção das doideiras que eu já fiz por causa de orquídea, pra vocês entenderem o tamanho do amor que eu tenho por essas bichinhas e o que eu posso entregar pra vocês, as experiências que eu já tive de fracasso, para que você não passe por isso. E aí fui, contratei a de vidro, fechou, ok, só que não tinha luz. A planta foi definhando, as plantas foram morrendo. E foi quando eu conheci meu marido. E ele foi lá em casa visitá-la no apartamento. E ele olhava, ele sempre gostou de planta, né? As plantas da mãe dele, muito lindas, por sinal. Ele olhava e falava assim, mas, meu amor, você não acha que essa planta aqui tá um pouquinho fraca? Talvez ela esteja precisando aí de alguma, né, água a mais e tal. Ah, ainda tinha uma coisa. A síndica falou pra mim, depois que eu aluguei o apartamento, que não poderia jogar água de mangueira ali, porque não foi feito corretamente aquela questão de selagem para não cair infiltração no prédio de baixo. Ou seja, no apartamento de baixo. Eu estava pagando mais de 3 mil reais de aluguel. Eu tinha gastado 7 mil reais de todo, que tive que tirar. Depois eu fui e coloquei uma janela de mais de 10 mil reais e não podia nem molhar minhas orquídeas de mangueira. Eu tinha que molhar no borrifo. Vocês pensem, mais de 100 orquídeas na época, molhando no borrifo. Olha o sufoco que eu passei. E vendo-las definhando cada vez mais e mais na minha frente. E o meu marido, que é a pessoa que eu mais amo, que estava ali comigo, falando, meu amor, tá errado isso aqui, essas plantas estão morrendo. Quanto isso mexia comigo? Porque eu não queria, mal ou bem, a gente quando tá começando a namorar, a gente quer agradar. Daí eu deixava toda a minha casa, apartamento arrumadinho pra ele lá. E aí ele via minhas plantas, parecia que era um mau cuidado meu, mas não era. Assim, ele nem sabia o tanto de coisa que eu tinha feito para tentar cultivar bem essas orquídeas. Então, gente, uma coisa que não me falta é bagagem de quebrar a cara. Mas, uma coisa eu posso te dizer, se eu soubesse hoje de tudo isso, se eu fosse mais a fundo, estudasse o sol antes de alugar, fosse lá ver se realmente batia sol, porque eu fui meio que enganada nessa história. Olhasse realmente a questão do vento, errei também nisso. Aí aconteceu o quê? Perdi mais de 100 plantas. E aí, pense como que eu fiquei. A pessoa que deu vários milhares de reais para ter um lugar para cultivar as orquídeas, que mal ligou para os cômodos que tinha dentro do apartamento, que graças a Deus eram bons, pelo menos isso, tinha acabado de perder praticamente sua coleção inteira. O que você faria no meu lugar? Choraria? Pois é, eu não chorei não. Eu senti muita tristeza, mas eu não chorei não. Eu fui descontar em outras coisas, eu fui andar de bicicleta. Eu peguei aquelas bikes mesmo, comecei a andar tanto de bicicleta, que já cheguei a rodar 100 km de bicicleta. Eu virei uma atleta de bicicleta. Porque a frustração era tão grande dentro de mim que eu tinha que colocar aquilo pra fora de alguma maneira. E eu coloquei pra fora na bicicleta. Mas chegou um momento que eu falei, opa, não, eu preciso cultivar as minhas meninas de volta. Gente, aos poucos eu vou contar a minha história pra vocês. Vocês não têm noção, vocês não sabem metade do que aconteceu comigo. E aí eu consegui, né? Viemos morar aqui na cidade do Carmo, cidade do meu marido. E fomos, em primeiro lugar, para um apartamento que não tinha sacada. E eu colocava as minhas plantinhas ali bem na areazinha da cozinha, que pegava luminosidade. Algumas outras que tinham sobrevivido eu levei para casa da minha sogra, que ela mora num lugar aberto, que tem bastante espaço, numa casa. Até conseguir me mudar para uma casa também de novo e ter as minhas coleções de volta. Mas aí foi muita luta para ter tudo de novo. Então, se você tem medo, imagina eu, né? Imagina o tanto de medo, de trauma que não era para eu ter. Só que quando a gente ama uma coisa, a gente quer aquilo e sabe que aquilo vai dar resultado, a gente insiste, né? Isso é devido ao tamanho do nosso amor. A gente insiste e persiste. E a notícia boa que eu tenho para você é que com toda essa bagagem que eu tenho de ter me lascado, você se colar comigo, se pegar as dicas que eu tô passando para você, eu tenho certeza que você não vai passar por nada disso. Porque eu tenho essas bagagens e eu prefiro deixar bem claro todos os erros, não focar só nos acertos. Lógico que
A gente fala dos acertos, principalmente do que a gente deve fazer, mas principalmente do que a gente não deve fazer, para que não ocorra esse tipo de problema, você não fique traumatizada. Então, minha amiga, se você passou por um trauma maior do que o meu, aí você vem conversar comigo, que eu vou te convencer pessoalmente. Mas se não, já tá mais do que convencida, né? Bola pra frente, vamos cultivar sim as nossas meninas. Vanessa, eu não tenho a mão boa. Toda planta que eu pego pra cuidar morre. Não é a mão, né? No caso, as mãos são bem parecidas, as nossas mãos têm ali, ó, praticamente os mesmos movimentos. Esse negócio de mão boa é mito. O que você precisa de conhecimento, aplicação, insistência, persistência, determinação, foco. Pronto, você vai ter orquídeas perfeitas. E onde você consegue isso? Né? Não preciso nem dizer. Enfim, você já deve ter deduzido aí onde você consegue isso. Eu tenho um método que te ajuda passo a passo, a pegar na sua mão, desde quando você não sabe nem onde plantar, você tá com a sua primeira orquídea na sua mão, até quando você já tem uma coleção grande e você quer dar um melhor cultivo para ela. É lá do começo até não tem final, né? Até o máximo de conteúdo que eu consigo passar para você. E aí lá no final tem outra notícia boa, maravilhosa, porque melhor é o fim do que o começo. Mas com persistência você vai conseguir sim ter sucesso aí no cultivo das suas orquídeas. Não tem nada de mão boa, eu nunca tive mão boa pra nada. Gente, eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou falar, tipo, eu já falei em lives, mas aqui eu não falei. Eu lembro, a minha avó, eu fui criada pela minha avó teve um tempo que ela precisou ser internada, e a maior preocupação dela, hoje quem cultiva orquídeas e plantas em geral sabe, é ter alguém para regar as nossas plantinhas enquanto a gente está ausente. E ela me pedia para regar as plantas dela enquanto ela estava internada. E eu não entendia aquilo, porque eu não cultivava orquídea, nem planta, nem nada. Eu falava, não vai morrer, vai chover, vai molhar, pronto. E eu nem ligava para isso. Então, tipo assim, acabou que ela não voltou do hospital. E eu fiquei, né, isso, tipo, deixou um pouco com dor na consciência. Eu falo sorrindo, mas de nervoso, né, no caso. Eu não reguei as plantas. Hoje em dia, assim, eu faria diferente, mas eu não tinha noção do valor que era aquilo pra ela. Hoje a gente sabe do valor que isso tem pra gente, né, pra gente cultivar a planta. Mas eu vou falar uma coisa, eu deixei as plantas da minha avó morrer. Então, se isso é ter mão boa pra orquídea, pra planta, já era pra eu ter apresentado algum sinal aí de amar as plantinhas desde criança, de ser aquela criancinha que pegava as plantinhas da vovó para cuidar, mas não, eu deixei elas morrerem. Então, não é questão de mão boa, é questão de escolha, foco, disciplina e aplicação. Joia? Então não tem esse negócio de mão boa não, isso é mito. Outra coisa que me falam bastante, eu não tenho intimidade com as redes sociais, ou eu não tenho Facebook, ou eu não sei, eu só entro ali, olho rapidinho, mas eu não sei mexer muito bem nas redes sociais. Como que eu vou fazer para acompanhar um curso online, uma mentoria online? Quanto a isso, vocês não precisam se preocupar, porque a nossa equipe, junto comigo, a gente vai fazer para vocês um tutorial completo de como que é fácil acessar o material. É um link, você vai precisar ter um e-mail, fazer uma senha, anotar o seu e-mail, a sua senha, para quando você entrar ali dentro da nossa área de membros, vai estar tudo organizadinho. Eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula, como funciona lá dentro, como que é a área de membros. É por etapas, você vai vendo as aulas, é tudo assim muito intuitivo. Aula 1, aula 2, dentro de cada módulo, é só clicar ali e dar o play. É como se você estivesse assistindo um programa de televisão ali no seu celular ou um vídeo do YouTube ali no seu celular, que creio eu que você consiga assistir um vídeo de YouTube no seu celular. Então é basicamente a mesma facilidade, não tem nada difícil. Você pode deixar os comentários abaixo de cada aula, eu respondo vocês. É bem tranquilo. Não tenho tempo, Vanessa. Eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, eu levo o menino no colégio de manhã, aí eu vou para o trabalho, ou então eu tenho que trabalhar em casa, home office,
aí depois eu tenho que pegar os meninos, ou então acabar de dar instrução home office para os meninos dentro de casa, depois eu tenho que levar as crianças para brincar, tenho que brincar com as crianças, tenho que dar atenção pro marido, tenho que fazer janta, eu tenho que levar o cachorro para fazer xixi, eu tenho que levar o cachorro para caminhar, eu tenho um monte de coisa para fazer, e aí eu não posso cultivar orquídeas. Aí eu vou falar uma coisa, na verdade eu vou te perguntar uma coisa. Quanto tempo você dedica para cuidar de você e das coisas que você gosta? Porque se parar para pensar, é que nem economizar dinheiro. Você nunca vai conseguir juntar dinheiro ou ter ali a sua reserva de emergência se você pagar todas as suas contas e no final você juntar o que sobrar. Nunca vai sobrar, porque sempre vai ter alguma coisa que você quer ou que você precisa. Então a questão do dinheiro é a mesma coisa que eu falo do tempo. Para você ter dinheiro guardado ou aplicar, investir, primeira coisa que você vai fazer quando você recebe seu pagamento é tirar o tanto que você precisa investir e gasta o resto, certo? Na nossa vida acontece a mesma coisa com os nossos prazeres, as coisas que a gente precisa ter como ser humano, porque ninguém vive só de obrigação, ninguém vive só de serviço de dona de casa, de trabalho, de filho, de cachorro, entendeu? De ajudar, de fazer e pronto, acabou. A gente tem que ter um momento do dia de desfrute, de descanso, porque senão vai chegar uma hora que você vai ficar ansiosa, você vai ficar depressiva, que você vai viver para os outros e não para você. E o cultivo de orquídeas, ele tem transformado muitas vidas, tem inclusive salvado vidas. Eu tenho recebido depoimentos de pessoas que estavam entrando em depressão profunda, pessoas com muita ansiedade, que a partir do momento que começaram a cultivar as orquídeas, sentiram uma diferença enorme na qualidade de vida. E isso traz o quê? Até mais produtividade na hora de você trabalhar, de você fazer as suas tarefas diárias, de você cuidar dos seus filhos. Inclusive, eu vejo muitas alunas também que trazem os seus filhos e filhas para perto na hora do momento do cultivo. É um momento de aproximação ali, de comunhão com as suas crianças, com seus filhos. É um modo de aproximar. E ao mesmo tempo que está perto das crianças, está ali perto das suas plantas. É um momento que você vai olhar, você vai se sentir bem, você vai meditar, você vai respirar, você vai ver o retorno do carinho e do amor que você está dando para sua planta. É uma troca de energia sensacional, viu? Ela vai levar embora essas energias pesadas, negativas, e você vai receber toda a energia gostosa que a natureza pode trazer pra gente. E no começo da quarentena, eu travava mesmo, de travar, de não conseguir mexer pescoço, de coluna. Eu falei, gente, não é possível, eu vou passar quanto tempo assim, né? Tomando remédio para ver se melhorava. Eu falei, não dá, gente, para viver assim. E eu falei, bom, o que a gente pode fazer? Aí, quando, né, surgiu a ideia de montar esse orquidário caseiro, nossa, foi assim, a válvula de escape que faltava, porque tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta, né, de fazer outras coisas. E para mim foi realmente cultivar orquídeas. Paz de espírito, assim, e essa conexão com a natureza traz um refresco, sabe? A gente lembra que precisa respirar, precisa parar, né? Cultivar orquídea exige muita paciência e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, meu Deus. Então eu falo, calma, respira. Vamos lá. E passo a respira. Então está sendo, né? Não só foi, como está sendo uma terapia, uma válvula de escape. E eu acho assim, todo mundo tem que ter alguma coisa para fazer por si, sabe? Pensar em si mesmo. Porque a gente acaba se envolvendo tanto com trabalho, tanto com outras questões, que a gente acaba adoecendo se a gente não pensar em ter um momento pra gente, em ter um momento prazeroso, né? Então, assim, eu recomendo mesmo que faça. Então, se você acha que seu dia tá corrido, sinal de alerta, você precisa tirar um tempinho para você. E eu garanto que meia horinha por dia já é suficiente para você cuidar das suas plantas e de você nesse momento que você vai estar com elas. Vai ser uma limpeza energética tão grande, tão profunda, e eu tenho certeza que isso vai causar outros sentimentos que vão te levar a cuidar cada vez mais de você
da sua saúde física, mental e espiritual. Mas, Vanessa, as minhas dúvidas não têm fim. Eu tenho aqui um monte de coisa na minha cabeça para te perguntar. E eu sei, por isso eu tô aqui para te responder. Você deve estar pensando aí. Mas eu vi um curso muito legal, que parece ser muito bom e que tá muito em conta. E eu acho que eu vou pegar e vou fazer. Aí eu vou te fazer uma pergunta. A pergunta você me responde com sinceridade. Você, na hora de comprar suas orquídeas, você escolhe as suas orquídeas pela beleza dela, pelo bem que ela te faz, ou você compra uma orquídea que está na promoção só para pagar mais barato, mesmo que você não goste da flor dela ou que seja uma flor que nem chame muito sua atenção? Você prefere aquela flor linda, ainda que você pague um pouquinho mais, porque ela traz mais valor para você, ela te traz mais alegria, ela te traz mais felicidade ao olhar para ela? Ou você prefere pagar mais barato numa plantinha que seja mais do mesmo que você tem já em casa, só para dizer que aumentou a sua coleção? A mesma coisa eu aplico e falo para vocês sobre os cursos. É muito importante você saber essa questão do valor que é diferente do custo. O que é o custo? O custo é quanto a gente cobra para servir o nosso trabalho. O valor é o quanto a gente entrega, o quanto você recebe e o quanto isso transforma a sua vida, o seu cultivo. E uma coisa eu posso dizer, o método Domine, ele entrega um valor absurdo, ele transforma muitos cultivos dia após dia. Você vai encontrar sim, com certeza você vai encontrar cursos aí muito mais baratos, porém não vão entregar o tanto de valor que eu entrego para vocês aqui no meu curso, que é totalmente completo e com mentorias ainda ao vivo com vocês. Se vocês quiserem arriscar e fazer o teste, fiquem à vontade, porém já garanto para vocês que eu, como produtora de conteúdo, como professora, como orquidófila, já busquei informações, já me aprofundei. E tudo que sai sobre orquídeas, quem que é a primeira pessoa interessada a adquirir? Eu. Não para copiar, jamais para copiar. Exatamente para saber se tem alguma coisa que eu deixei sem falar, se tem alguma coisa que eu passei por cima, porque muitas das vezes a gente acha que todo mundo já sabe aquilo, mas não. E aí eu tô sempre melhorando o meu produto, o que leva a te entregar um maior valor agregado frente a todos esses cursos que a gente tem no mercado. Isso eu posso garantir para você. E se você pensa que é caro ter uma coleção de orquídeas, manter as suas orquídeas, não é caro. Uma coisa que eu digo para você, você pode ter 5 orquídeas que você ama muito, ou você pode ter 200 que você comprou só para falar que tem 200. Que são mudas de mudas que você nem sabe de que planta que é, de que orquídea que é, qual espécie, qual gênero que é, só para falar que tem. Então, aí cabe à sua inteligência buscar plantas que te agradam e aí você consegue ter uma coleção um pouco menor, com plantas mais acessíveis. E isso eu passo e indico para vocês, assim, muito a fundo. Como fazer uma coleção de maneira econômica. E você pode ter as plantas que você quiser, gastando menos dinheiro. Vamos supor, o seu sonho é ter uma valqueriana, que se ela for comprada adulta, ela tá por volta de R$1.000, R$2.000. Você pode comprar uma muda por R$150, R$200, cultivá-la até ela se tornar adulta e agregar valor na sua coleção. Ou então você pode adiantar, já comprar uma planta adulta que custa em média de R$60, que não tem uma forma muito perfeita, mas se é o que te agrada, você pode ter também. Adubos. A maioria dos adubos são uns adubos um pouco caros se pensarmos em quantidade, né? Geralmente vende em litro. Mas se a gente comprar fracionado, se a gente dividir com as amigas, vai sair muito em conta, porque eles duram muito, eles rendem muito. E principalmente para quem não tem tanta orquídea assim como eu, né? Que vocês estão vendo só aqui a parte florida, eu tenho um orquidário lá embaixo. Então vai render demais. Ou seja, usando a inteligência, a técnica, a estratégia que eu passo para vocês, vocês conseguem ter um orquidário lindo gastando pouco dinheiro. Lembrando que eu recomecei do zero,
E hoje eu tenho uma infinidade de orquídeas e não gastei tanto dinheiro assim quanto vocês podem pensar. Tem estratégias para isso que no curso eu ensino muito bem para vocês. Mas será que eu consigo? Eu não sou formada em botânica. Será que eu preciso ser botânica? Eu preciso ser bióloga? Eu preciso ter alguma formação para cuidar de orquídeas? Não, não. Eu já tenho a especialização necessária para passar para você as dicas suficientes para você ter as suas orquídeas. E eu vou falar a verdade, você não precisa de mim. Eu não estou falando que você precisa de mim. Eu estou me dispondo a te ajudar a encurtar o seu caminho para o sucesso, a parar de perder plantas, parar de gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, se frustrar e, em vez disso, ter orquídeas lindas, com florações abundantes, saudáveis, fortes o ano todo, trazer alegria, felicidade, contentamento em ver uma raizinha nova, em ver um brotinho novo, uma folhinha nova, uma espátula floral e, finalmente, a flor. Então, eu tenho essa capacidade de passar isso para vocês. Isso já está muito mais do que provado aí, tanto nos depoimentos, quanto se você for no meu canal do YouTube, pode ler os comentários, no meu Instagram, Vanessa Monteiro Orquídeas, tem lá um destaque só de depoimentos, as pessoas sempre agradecendo, sendo gratas, as lives diárias que eu faço. Então, pessoal, é muito importante que vocês escolham uma pessoa que tenha frutos, que tenha conhecimento, que tenha o que passar para você, né? Então, eu sempre indico, se você escolher uma pessoa, olhe os frutos dela. Se o que ela tem no cultivo dela é o que você quer no seu cultivo, basta. Se essa pessoa tem a capacidade, ela mesma, de cultivar e ter aquilo que você quer na sua casa, ela já está aprovada a ser sua mentora ou seu mentor. Aí cabe a você a escolha do profissional com o qual você mais se identifica. E por onde que eu começo? Eu não tenho a mínima ideia como eu vou começar. Eu ganhei uma orquídea do meu namorado, do meu noivo, do meu marido, da minha sogra, da minha amiga, da minha cunhada. Eu não sei o que eu faço. Não sei nem por onde começar, Vanessa. Não sei como, não sei que substrato usa, não sei nem o que é substrato. Eu acho que substrato é adubo, eu misturo as coisas. Calma, respira. Na nossa mentoria você vai ter esse contato mais direto que eu vou poder te ajudar. E no curso você vai ter lá, desde quando você compra a sua primeira orquídea, desde quando você compra ou ganha a sua primeira orquídea, e aí você vai subindo, vai escalando, vai ganhando seus certificados, e você vai evoluindo, e daqui a pouco você vai estar aqui em cima, ó, dominando o cultivo das orquídeas. Então, é justamente para você que não entende de orquídeas, que não sabe nem o que vai fazer com a sua planta que você ganhou, tanto quanto para você que tem as suas orquídeas e ainda não conseguiu acertar a mão. Eu tô aqui para te ajudar. Outra coisa que eu percebo muito nas minhas avaliações, nas minhas mentorias, nos meus alunos, nas mensagens que eu recebo, as pessoas têm medo de colocar a mão na orquídea. Não tenham medo de colocar a mãozinha na sua orquídea, porque ela não é essa planta tão sensível quanto você pensa que ela é. E eu vou te contar uma coisa que talvez vai te surpreender. Ela é muito mais forte do que as folhagens que você compra e coloca lá linda na sua sala, que você pega, desplanta, coloca de cabeça para baixo, bota num vaso mais bonito, do que as suas samambaias. Ela é muito mais forte do que as suculentas. Ela é muito mais forte do que muita planta, que se você deixar de regar 2, 3 dias, já, puf, morreu, né? Ou então murcha tudo, como o lírio, né? Um dos indicadores aí. Enfim, orquídea, gente, é uma planta forte. Tirem isso da ideia de que orquídea é planta fresca, que você pôr a mão na planta vai morrer. Pelo contrário, a partir do momento que ela entrou na sua mão, no seu cultivo, você tem que ter a responsabilidade, a coragem de ir lá, botar a mão nela, ver o que está acontecendo. Se tiver que cortar algum pedaço, se tiver que tirar alguma raiz, se tiver que mexer nela, tirar do vaso, virar de cabeça para baixo, você vai fazer. Mas tudo com orientação. Você não vai poder dar um de doido, de doida, pegar sua planta e começar a cortar ela, descabelar. Não. Tudo com orientação, porém sem medo. O medo tem que sair da sua vida. Tanto é que eu faço muitas lives online que eu falo para a pessoa, vamos lá, mão na massa. Você tem coragem de cortar isso daí? Vamos ver se você tem. Corta aí essa haste lá na base que eu quero ver. E a pessoa vai lá e corta.
É isso que eu quero de vocês, comprometimento, porque eu não peço para vocês fazerem nada que não tenha sentido. Eu explico como, onde, a hora e por que daquilo, para que vocês entendam e façam as coisas conforme devem ser feitas. Uma coisa que eu sempre vejo acontecer, muitas das vezes, e isso acontece comigo também, porém eu tenho a solução, e aí eu vou te dar a solução aqui hoje, é de quando você mora numa cidade longe, às vezes você mora na fazenda, mora na roça, mora em cidade pequena, não mora nas grandes metrópoles, não tem acesso imediato a substrato adequado, adubo adequado. Muitos dos participantes das minhas lives que eu faço dividindo com vocês a tela, que eu faço mentoria ao vivo, tanto dos alunos, tanto na mentoria quanto nos comentários do conteúdo, eu vejo que vocês têm dificuldade de achar os produtos certos e até as orquídeas certas que vocês querem. As orquídeas que vocês querem dificilmente vocês encontram nas cidades pequenas. Então você pode encontrar sim pela internet. Eu, dentro do curso, eu tenho parceria com pessoas de confiança, com orquidário de confiança, com fornecedores de substrato, de insumos de confiança que podem te ajudar a comprar com mais tranquilidade, sem você ter que se descabelar ou às vezes você ter que sair na rua procurando, sabendo que não tem, se frustrar. Você não precisa ficar sem o melhor adubo, você não precisa ficar sem a orquídea dos seus sonhos, você consegue adquirir pela internet. Assim como o mundo está se digitalizando cada vez mais, as coisas estão deixando o mundo aí, ó, físico. Daqui a pouco você não vai achar nem mais muito feira, assim, para você ir lá e comprar. Vai ser só um departamento que você vai entrar no site, vai fazer o pedido e o delivery vai entregar na sua casa. E isso já está acontecendo com os supermercados. Vocês já perceberam isso? E antes da pandemia, agora você imagina depois da pandemia como que não vai ser, né? E dentro desse período da pandemia, as pessoas estão descobrindo outros modos de agilizar o trabalho, que é a entrega, que é tudo feito online. Então é muito mais fácil. Por exemplo, eu quero uma metistoglossa áurea. Não vai ter na minha cidade, né? Ou eu vou ter que me deslocar para um lugar grande, gastar dinheiro com gasolina, com tempo, ou eu entro na internet, procuro, acho um orquidário de confiança, faço a minha compra. O mesmo vale com substratos, com insumos, com cachepô, com vaso e por aí vai. Inclusive com aprendizado e cursos que antes eram ministrados fisicamente, porém hoje estamos impedidos de ministrar cursos fisicamente, presencialmente, mas podemos aqui atingir mais e mais pessoas nos cursos online, nas mentorias online. Nessa eu vou te pegar, Vanessa. Por que eu vou fazer um curso se o que eu mais tenho na internet é conteúdo gratuito sobre cultivo de orquídeas? Você já se fez essa pergunta? Tenho certeza que já. Bom, eu já expliquei um pouco antes, dizendo que tem muito conteúdo na internet que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque hoje em dia, tudo que é moda, né, as pessoas querem aparecer antes. Por exemplo, a moda de colocar orquídea na água. Aí vem um monte de gente fazendo vídeos de orquídea na água e postando na internet. E fica um montão de vídeo de pessoas que você nem conhece, você nem sabe como é o cultivo, você nunca viu a orquídea, a coleção da pessoa. A pessoa não está consolidada no mercado, não tem nem 3 meses que ela está postando conteúdo, você não consegue verificar a procedência e ela faz um vídeo lindo, maravilhoso, esteticamente impecável, com a orquídea na água. E aí você vai influenciado pela produção, pela beleza, por aquilo que te chamou a atenção, você acha que é normal, vai ficar bonito tanto quanto dessa pessoa, mas não. Existem conteúdos que são feitos na internet que são feitos para trazer repercussão, que a pessoa ela usa ali como se fosse uma isca para pegar vocês que são os peixes, né? Então elas querem trazer coisas diferenciadas, porque vocês que são diferenciados, vocês têm bom gosto, vocês querem coisas diferentes, vocês querem plantas bonitas. Vocês vão ver uma planta, uma orquídea phalaenopsis num vaso de vidro com água, vocês vão achar a coisa mais chique da vida. E realmente é bonito, mas se pensar na saúde da planta, não é aplicável. Outra coisa, além da estética que pega muito de vocês,
é a questão do método. Às vezes até tem sim vários conteúdos relevantes, conteúdo de qualidade, mas que nem eu já falei em algumas lives. Por exemplo, pensa que na Maria e no João, os dois são ótimos orquidófilos e eles têm conteúdo aí na internet para dar e vender. Aí você vai lá no cultivo do João e resolve que você quer cultivar no vaso de plástico, tá? Ok. Aí você vai lá na dica da Maria e pega o substrato que ela usa, que retém mais umidade, e mistura o vaso de plástico, que já retém umidade, com o substrato que também retém umidade. E você cultiva a sua planta ali, num lugar aberto que chove. Pronto. Vai dar fungo, vai dar canela seca, vai dar um monte de coisa, vai dar bactéria, vai perder a planta. Aí você pode culpar a Maria ou o João? Não, porque cada um tem seu cultivo de excelência. Porém, eles têm um cultivo completo, um método completo. Tanto a Maria, que eu não sei se a Maria tá desse lado ou desse mais, né? Mas tanto a Maria quanto o João tem um método. O que é um método? É saber adequar. Se resolveu usar cachepô, saber qual substrato vai colocar. Saber qual adubo vai colocar, qual a luminosidade, onde é o clima do João, onde é o clima da Maria, onde a Maria mora, onde o João mora, quais as plantas o João pode ter, quais as plantas a Maria pode ter, quantas plantas. Então, não é questão de pegar dica aqui, dica ali, é um método inteiro. E eu não tô falando que tem que ser o meu, cabe a você escolher, tá? Cabe a você, você é livre, eu estou aqui para te dizer o que eu posso te oferecer. Então, no método, num curso, ele tem um método que vai lá desde o início, ele te explica o porquê de cada coisa, até você chegar a entender totalmente e dominar o cultivo das orquídeas. Isso no meu método eu posso garantir para vocês que vocês vão aprender. Isso eu tenho certeza absoluta, garantia, selinho de qualidade. Mas uma coisa muito importante é você se identificar com o seu professor, com o seu mentor. Lembra lá da época do colégio, que às vezes tinha uma matéria que você gostava muito, mas naquele ano a professora ou o professor era né? Que você não conseguia, você não se dava bem com o professor, assim, no sentido de ele não era legal, ele não fazia o seu estilo, cada um tem o seu estilo, gente. Tem pessoal que é mais sério, gosta de comunicação mais séria, tem pessoas que são mais descontraídas e gostam de uma comunicação mais descontraída. Então, vocês precisam se conectar também com a energia do seu mentor, porque é essa pessoa que vai te impulsionar para frente, que vai querer saber como está o seu cultivo, que vai te acompanhar durante um tempo, e aí você precisa se conectar, porque se não conectar, não rola, né? Lembra lá daquele professor que você até chegou a tirar nota baixa porque você amava a matéria, mas o professor não era legal, não tinha aquela energia que você esperava dele. Então, se você não quer mais passar por essa situação de ficar vendo as suas orquídeas minguarem cada vez mais, apresentarem doenças e na internet só ver pessoas prosperando no cultivo, pessoas postando suas plantas lindas, maravilhosas, com flores lindas, cheirosas, coloridas, que alteram o nosso humor, tem a capacidade assim, ó, de deixar a gente plenamente bem-humorada, de bem com a vida. Se você quer sair dessa estagnação, às vezes você está aí cultivando há anos, mas não sai do mesmo lugar, não consegue ter orquídeas cada vez mais bonitas, parou no tempo, estagnou. Esse curso também é para você. Então, se você quer sair do lugar comum, quer parar de cultivar toquinho de planta, pedacinho de planta e ter plantas realmente bonitas, vistosas, que florescem na época certa, algumas florescendo mais de uma vez ao ano, saber ter inteligência para comprar as orquídeas certas na sua coleção para que você tenha orquídea florida o ano inteiro, o cultivo certo, a planta saudável, você tá também aqui no lugar certo. Agora eu quero reforçar uma coisa com você. Durante essa semana eu mostrei quais os principais erros no cultivo de orquídeas, te ensinei como fazer a rega correta, o momento ideal do replante da sua orquídea, a iluminação necessária para que sua orquídea floresça lindamente, mas é muita coisa para passar para você em apenas 4 aulas. Você recebeu aqui boas coordenadas, mas para que eu possa te ajudar integralmente a acompanhar o seu cultivo de perto, te dando ensinamentos e orientações específicas relacionadas ao seu espaço e às plantas que você tem na sua coleção, para que eu possa
efetivamente ser sua mentora e te ajudar a transformar o seu cultivo para que você tenha as orquídeas do jeitinho que sempre sonhou, lindas, fortes e com muita floração, eu preciso que você dê um passo adiante junto comigo a partir de agora. Eu tenho um curso completo com mentoria e vou abrir as inscrições na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, às 5 horas da manhã. E infelizmente as vagas são limitadas. E por que elas são limitadas? Porque mesmo sendo online, eu tenho uma equipe e preciso ter toda uma estrutura para dar suporte necessário a você. Então precisamos limitar o número de vagas abertas nessa mentoria para que possamos dar um excelente atendimento, uma cobertura e suporte para todos os alunos que se inscreverem. Nós temos um limite de 200 vagas por turma. Chegando neste número, a gente tem que encerrar as inscrições pelos motivos que eu já expliquei para vocês antes. Questões de suporte, de estrutura, de atendimento, para que seja sempre personalizado e que o aluno saia muito satisfeito. Para que todos vocês continuem cada vez mais felizes, com pronto atendimento e resultados cada vez melhores no cultivo das suas plantas. Para você ter uma ideia, são mais de 140 mil pessoas que me acompanham no YouTube e mais de 22 mil pessoas no Instagram. Sem contar a nossa comunidade do Facebook, que conta com mais de 15 mil pessoas e mais de 6 mil pessoas efetivamente até o momento inscritas nesse evento da Semana da Orquídea Perfeita. Definitivamente eu não tenho essa quantidade toda de vagas e eu preciso limitar. As vagas sempre acabam bem rápido, gente, eu não consigo disponibilizar para todos vocês. Então, se você tem interesse em fazer parte desse grupo seleto de dominantes, que hoje tem essas orquídeas cada vez mais lindas, com florações abundantes, fortes, saudáveis, ter esse acompanhamento meu de perto, passo a passo, olhando nos seus olhos para as suas plantas, para o seu cultivo, além da prontidão de toda a minha equipe para te atender no suporte, te convido a participar da aula de segunda-feira, porque nesta aula eu vou te mostrar por dentro do curso, eu vou te passar todas as informações, quanto custa, quais as formas de pagamento, o que você recebe, o que não recebe, quais as garantias que você tem, como vai ser o suporte, como serão as mentorias ao vivo. Será tudo explicado na aula de segunda-feira, às 5 da manhã. E como eu falei que as vagas acabam bem rápido, para você que realmente quer estar dentro desse grupo de dominantes, aqui embaixo vai ter um botão para você entrar na lista VIP. Essa lista é um grupo do WhatsApp, onde o único objetivo dele é para que você possa enviar. Na verdade, é para que nós possamos enviar o link da aula de segunda-feira para que você não acabe esquecendo e perca essa oportunidade única que é de estar comigo e com centenas de dominantes transformando seu cultivo de orquídeas e ser uma das próximas alunas que irei entrevistar no meu Instagram ao vivo como uma aluna de sucesso que transformou totalmente o seu cultivo. Então, se você quer se tornar minha aluna, essa aluna que terá muito sucesso a ser compartilhado comigo e com nossas dominantes na comunidade, no dia 1º de fevereiro, segunda-feira, às 5 da manhã, eu vou abrir as inscrições do meu método. Então, entra aqui no grupo VIP do WhatsApp, clicando no botão aqui embaixo para ser avisado em primeira mão. E eu vou enviar também o link da aula de segunda no e-mail e também na comunidade do Facebook. Então, se estiver ficado alguma dúvida sobre a aula 1, 2 ou 3, comenta aqui embaixo que nós vamos responder vocês cada uma das perguntas. Mas, se for alguma dúvida específica sobre como vai funcionar o curso, valores e tal, eu vou pedir para você aguardar, segurar só um pouquinho até segunda-feira, às 5 da manhã, porque lá eu darei todos os detalhes. Combinado? Então, te vejo na segunda, espero sinceramente te ter como minha aluna e mentorada. Eu quero ter o prazer de te mandar uma mensagem te parabenizando pessoalmente por ser uma nova aluna do Método Domine. Um grande abraço e até segunda!